Boa noite, meus caros irmãos, minhas caras irmãs, que Jesus nos abençoe. Sempre é uma alegria estar com todos vocês Boa noite. às sextas-feiras, nessa lição de vida que é estudar a doutrina espírita, especialmente o livro A Gênese. Já estou de retorno a Salvador, graças a Deus, e contando com a vibração de todos vocês para que possamos juntos aprofundar nos nossos melhores discernimentos sobre os milagres que Jesus realizou na época em que ele esteve conosco. Para iniciar, eu vou pedir ao nosso irmão Samuel, seja bem-vindo, seu Samuel. Eu vou pedir ao nosso amigo Samuel para fazer a prece de abertura, Graça. Senhor Jesus, irmão mais velho, estamos aqui mais uma vez, buscando aprender para seguir os seus passos. Nesta noite, Senhor, nos ajuda com a tua misericórdia e compreensão, para que todas as palavras que nós aqui escutarmos sejam para todos nós proveitosas. É com tua permissão, Senhor Jesus, que iniciamos o nosso trabalho desta noite. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, seu Samuel. Pois bem, meus amigos, todos estão bem? Que possamos hoje refletir nos comentários sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. Jesus caminha sobre as águas, a filha de Jairo. Vamos falar também sobre a transfiguração. Eu iniciaria pontuando que Allan Kardec ele utilizou-se dessas páginas de uma profunda lógica para responder do ponto de vista científico, com o olhar dele do século XIX, para os fenômenos que ocorreram com Jesus no processo de ressurreição. Ele inicia comentando sobre a filha de Jairo. Tendo Jesus passado novamente de barca para a outra margem, logo que desembarcou, grande multidão se lhe apinhou ao derredor. Então, um chefe da sinagoga, chamado Jairo, veio ao seu encontro e, ao aproximar-se dele, se lhe lançou aos pés, a suplicar com grande insistência, dizendo: tenho uma filha que está no momento extremo. Venho impor-lhe as mãos para a curar e lhe salvar a vida. Jesus foi com ele, acompanhado de grande multidão que o comprimia. Quando Jairo ainda falava, vieram pessoas que lhe eram subordinadas e lhe disseram: tua filha está morta. Porque has de dar ao mestre o incômodo de ir mais longe. Jesus, porém, ouvindo isso, disse ao chefe da sinagoga: não te aflijas, crê apenas. E a ninguém permitiu que o acompanhasse, senão a Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu ele uma aglomeração confusa de pessoas que choravam e soltavam grandes gritos. Entrando, disse-lhes ele:
por que fazeis tanto alarido? E por que chorais? Esta menina não está morta, está apenas adormecida. Zombavam dele. Tendo feito que toda a gente saísse, chamou o pai e mãe da menina e os que tinham vindo em sua companhia, e entrou no lugar onde a menina se achava deitada, tomando-lhe a mão, e disse: Talita cumene, isto é, minha filha, levanta-te, eu te ordeno. No mesmo instante, a menina se levantou e se pôs a andar, pois contava 12 anos, e ficaram todos maravilhados e espantados. Portanto, Marcos vai fazer o seu registro no capítulo 5, versículo 21 a 43. Mais adiante, Kardec vai narrar outro fenômeno da ressurreição, e no item 39 nós vamos fazer as considerações, o que é que estava por detrás dessas questões das ressurreições que Jesus realizava. O filho da viúva de Naim. No dia seguinte, dirigiu-se Jesus para uma cidade chamada Naim. Acompanhavam-no seus discípulos e grande multidão. Quando estava perto da porta da cidade, aconteceu que levavam a sepultar um morto, que era filho único de sua mãe, e essa mulher era viúva. Estava com ela grande número de pessoas da cidade, e eu vou completar aqui, num grande velório. Havia um grande velório. Tendo-a visto, o Senhor se tomou de compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Depois, aproximando-se, tocou o esquife, e os conduziam, e os que o conduziam pararam. Então disse ele: mancebo, levanta-te, eu ordeno. Imediatamente, o moço se sentou e começou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos os que estavam presentes ficaram tomados de espanto e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo. O rumor desse milagre que ele fizera se espalhou por toda a Judéia e por todas as regiões circunvizinhas, além da Judéia, também a Galiléia. Naquela época, não havia caixão como nós temos hoje. Eles enterravam enrolado em uma toalha ou em uma espécie de rede como nós conhecemos hoje. Quem assistiu àquela obra-prima de Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida, vai lembrar aquele momento em que Chicó, se eu não me engano foi Chicó que estava supostamente morto e que era carregado em uma rede, e de repente Chicó vem do mundo dos mortos e espantou a todos. Então, imagine vocês a reação daquele povo ao ver pelo segundo dia, porque Jesus, no primeiro dia, ressuscita a filha de Jairo. No outro dia, em seguida, o filho da viúva de Naim. E parece que Jesus seguia uma cronologia para a realização desses fenômenos, dessas curas. Vejamos a explicação lógica de Allan Kardec por tudo que nós já estudamos no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos
e nas obras complementares que vai falar sobre a questão da sinócope ou da letargia, o que vem a ser a letargia. Então Kardec vai comentar sobre esses fatos que ocorreram no tempo de Jesus e que até hoje ocorre nos nossos dias atuais, pessoas que entram em estado de letargia. Contrário seria às leis da natureza e, portanto, milagroso, o fato de voltar à vida corpórea um indivíduo que se ache realmente morto. Ora, no há mister se recorra a essa ordem de fatos para ter-se a explicação das ressurreições que Jesus operou. Se mesmo na atualidade as aparências enganam, por vezes, os profissionais, que são os médicos, que ele está querendo dizer aqui, não é? Com mais frequentes, não haviam de ser os acidentes daquela natureza num país onde nenhuma precaução se tomava contra eles e onde o sepultamento era imediato. É, pois, de todo ponto provável que nos dois casos acima, apenas a sinócope ou letargia houvesse. O próprio Jesus declarava positivamente com relação à filha de Jairo: esta menina, disse ele, não está morta, está apenas adormecida. Eu vou fazer uma observação aqui. Antônio de Pádua, o grande Antônio de Pádua, na cidade de Pádua, ele, no seu mosteiro, os padres, os frei menor, em um determinado momento, chegando no espaço onde Antônio de Pádua dormia, meditava, em um determinado momento, Antônio de Pádua caiu no estado de letargia, no estado de nirvana, no estado de meditação. É um momento em que o corpo fica inerte sobre uma cama e o espírito ou o perispírito se desliga parcialmente do corpo, não definitivamente. O fenômeno da morte ou da desencarnação só ocorre quando se corta o cordão umbilical, quando se desliga do perispírito para o corpo físico, ou as correntes magnéticas que ligam ao plexo solar ou aos plexos solar que ligam o perispírito ao corpo físico. Portanto, nesse fenômeno de letargia, de estado de catatônico, como nós já estudamos meses anteriores, Antônio de Pádua, em desdobramento espiritual, enquanto o corpo estava inerme, e que os padres diziam que Antônio de Pádua estava em uma das suas viagens rotineiras. O pai de Antônio de Pádua, a 1000 quilômetros da sua cidade, estava sendo julgado no tribunal do Santo Ofício. Para a surpresa do tribunal do Santo Ofício, Antônio de Pádua aparece na igreja diante dos juízes e vai defender o seu pai, que estava sendo processado. Simultaneamente, os padres viam Antônio de Pádua a 1000 quilômetros dentro do seu mosteiro, em estado de letargia, em estado de meditação profunda. E isso foi um dos fenômenos realizados por Antônio de Pádua. O que Kardec está querendo afirmar, e como nós sabemos, que o próprio Buda, o Siddhartha Gautama, Buda, ele ficou 30 dias, 60 dias, 90 dias. Sabe o que é ficar 90 dias, 3 meses, na mesma posição, em meditação profunda, aonde
Deixa-se o corpo físico em estado letal, o espírito vai viajar para os confins do universo, visitar outras regiões siderais, visitar regiões no próprio planeta Terra. O próprio Eurípides Barçanufo, no início do século XX, ele era visto dentro da sala de aula, ministrando aula aos garotos, às crianças. O professor Eurípides, sentado à sua carteira, e começava a dormir. E quando ele caía num sono profundo, sabe o que os alunos, as crianças diziam? Quando o professor Eurípides caía em sono profundo e colocava sua cabeça sobre a carteira, já era de conhecimento das crianças de que o professor Eurípides iria aparecer lá fora. Os meninos corriam, Eurípides, enquanto o corpo de Eurípides estava na sala de aula, cochilando sobre a carteira, os meninos levantavam das cadeiras e chegavam na janela da sala da escola Allan Kardec, na cidade de Sacramento, e observava o professor Eurípides no jardim colhendo flores. Como isso era possível? O que eu estou querendo é fundamentar o que Kardec está querendo dizer, que esses fenômenos da ressurreição ocorriam porque essas pessoas não tinham desencarnado. Certamente não houve o rompimento do laço fluídico que nos prende ao princípio inteligente do universo, que é o espírito. O corpo físico é apenas um instrumento. E Jesus, ele jamais iria derrogar suas leis de fazer com que um espírito retorne definitivamente ao corpo, já que ele já passou pelo processo da decomposição, como vocês vão ver aqui o caso de Lázaro. Então, ele vai dizer no item 40: a ressurreição de Lázaro, digam o que disserem, de nenhum modo infirma este princípio. Ele estava, dizem, havia 4 dias no sepulcro. Sabe-se, porém, que há letargias que duram 8 dias e até mais. Yogananda, eu adoro Yogananda, eu já li a autobiografia do Yogi Yogananda. Yogananda, que viveu no século XX na Índia, iria desencarnar, se eu não me engano, em 2011. Yogananda dizia: agora eu vou partir. E quando Yogananda dizia aos seus diletos discípulos que iria partir, ele entrava em estado de letargia, de catalepsia, e se desprendia e ficava dias, horas. E tem faquis hoje na Índia, principalmente na cidade de Varanasi. A cidade de Varanasi na Índia é uma cidade com a população de 5 milhões de habitantes, à margem do rio Ganges. É a cidade mais espiritualizada que existe na Índia. E o maior número de faquis vive na cidade de Varanasi. É notório e público quando os turistas do mundo ocidental vão para a Índia, fica abismado ao encontrar nas ruas aqueles homens seminus, magros, em profundo estado de meditação que leva dias, meses. Isso que é o poder de silenciar a mente. Nós não conseguimos fazer isso porque nós sofremos daquela doença que o professor Augusto Cury iria dizer no seu livro Pais Brilhantes e Professores Fascinantes. Augusto Cury vai dizer que nós sofremos de uma doença chamada a Síndrome do Pensamento Acelerado. Mas esse faquis, Yogananda, esses vultos que eu narrei aqui para vocês, eles conseguem silenciar a mente. O que é silenciar a mente? É controlar a respiração, é entrar em faixas de vibrações altíssimas. E o batimento cardíaco,
a respiração vai diminuir, o batimento cardíaco vai diminuir e ele se desprende transitoriamente. Para quem está de fora observando o fenômeno, vai dizer que essa pessoa morreu. Portanto, esse foi o caso de Lázaro. Lázaro, ele ficou 4 dias. E olha a narrativa da sua irmã Maria, a irmã de Lázaro, vai dizer: acrescento que já cheirava mal, o que é sinal de decomposição. Essa alegação também nada prova, dado que, em certos indivíduos, há decomposição parcial do corpo, mesmo antes da morte, havendo em tal caso cheiro de podridão. A morte só se verifica quando são atacados os órgãos essenciais à vida. E quem podia saber que Lázaro já cheirava mal? Foi sua irmã Maria quem o disse. Mas como o sabia ela? Pois haver já 4 dias que Lázaro foi enterrado. Ele o supunha, nenhuma certeza, entretanto, podia ter. Eu já comentei com vocês que na minha época de juventude, quando eu era jovem, eu levei 3 anos, a todos os domingos, durante 3 anos, eu frequentei o leprosário de Águas Claras. Eu ia domingo à tarde, no início da tarde de todos os domingos, e só saía do leprosário no final da tarde, na década de 80. E ao conviver muitos anos com os leprosos de Águas Claras, aqui em Salvador, eu acabei me acostumando com aquele cheiro de carne em estado de decomposição. Aquelas pústulas, aquelas feridas abertas, e que nós levávamos óleo de amêndoa para passar naquelas epidermes secas de Dona Anaí, de Seu João. Quando nós entrávamos no pavilhão, tinha as casas pequenas onde casais viviam e também tinha os pavilhões onde tinha 4, 6, 7 pessoas dormindo. Quando você entrava no pavilhão, era cheiro de carne morta, cheiro de feridas abertas, fedendo. Então imagine que na época de Lázaro, por estar em estado de 4 dias na mesma posição, apareceu essas pústulas. Se aqui na sala tiver alguma enfermeira ou médico, sabe perfeitamente do que eu estou falando. Quando o paciente leva muito tempo na mesma posição em uma cama, vai aparecer feridas e vai exalar. O povo da Galiléia e da Palestina não tinha o conhecimento da medicina que nós temos hoje. Para que vocês tenham ideia do que era a compreensão da medicina da época, naquela época, eles não entendiam o que era a alma. Eles achavam que a alma era algo distante, que as pessoas não tinham coração. Eles não tinham o conhecimento da ciência, da medicina que nós temos hoje. Portanto, aí Kardec encerra nos apresentando essa lógica de que essas figuras narradas nos evangelhos, as ressurreições, nada mais era do que um estado de sono profundo, que foi o caso de Sérgio Cardoso. O ator Sérgio Cardoso, que nos anos 70 foi enterrado vivo. Ele foi dado clinicamente como morto. E quando abriram o caixão de Sérgio Cardoso, um tempo depois, irei encontrar o corpo dele virado. E isso acontece até os dias atuais. Muita gente enterrado vivo, sem saber, achando que estava morto. Agora, o que ocorreu quando Jesus caminhou sobre a água? Será que algum de nós aqui no grupo teremos a capacidade de saltar de um barco
ou tentar atravessar a ilha de Taparica caminhando sobre a Baía de Todos os Santos, seu Samuel? Abra aí o microfone, seu Samuel. Será que seu Samuel resolvesse ir sair da Barra caminhando, seu Samuel, até a praia de Taparica, até Mar Grande, que são 10 quilômetros, caminhando? Alguém aqui se candidataria a fazer isso? É lógico que vocês iriam dizer, mas James, isso é um suicídio, é impossível andar sobre as águas. Mas Jesus fez isso no Lago de Genezaré. O Lago de Genezaré, que tem aproximadamente 24 quilômetros de extensão por 14 quilômetros de largura. E vejamos o que ocorreu. Logo fez Jesus que seus discípulos tomassem a barca e passassem para a outra margem antes dele, que ficava a despedir o povo. Depois de o ter despedido, subiu ao monte para orar, e tendo caído a noite, achou-se ele sozinho naquele lugar. Veja o que ocorreu antes do fenômeno de Jesus caminhar sobre as águas. Ele ia orar, ele entrava em estado de nirvana, em estado de meditação. Se Buda, se Yogananda, se Chico Xavier, Teresa de Calcutá, Santa Rita de Cássia, Antônio de Pádua, essas figuras, quando buscava a terapêutica da oração, entravam em sintonia com o Pai, e os fenômenos e os milagres da vida ocorriam. Então imagine Jesus quando ele contemplava o Pai em oração, os fenômenos que ocorriam ao seu derredor. Então, era noite, ele foi orar, e aí ele diz assim: entre mentes, a barca era fortemente açoitada pelas ondas em meio do mar, por ser contrário o vento. Mas, na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles. Ou seja, 4 dias Jesus meditando. Quem conhece ali a Galileia, quem conhece Genezaré, aquela região, o lago de Genezaré praticamente é rodeado de montanhas. E Jesus estava em um desses sopés, de uma dessas montanhas. E de lá de cima dava para ver o mar de Genezaré, ou ver as ventanias, as tempestades. E aí, no 4º dia, em meditação profunda, ele foi ter com eles caminhando sobre o mar. Ele foi caminhando sobre o mar. Quando eles o viram andando sobre o mar, turbaram-se e diziam: é um fantasma, e se puseram a gritar amedrontados. Jesus então lhes falou, dizendo: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Ou seja, os discípulos ficaram com medo, achando que era alguma alma que estava caminhando sobre o mar à noite, e ainda com uma tempestade, com uma ventania. Pedro lhe respondeu. Esse Pedro, nessa história, é Samuel, é Alda, é James Ney, é Diogo, é Rafael, é Luiz, é Aldo, é Nilda, é Clara, é Jussara, é Márcia, as 60 na sala. Pedro, nesse momento, somos nós. E aí, o que foi que Jesus disse? Senhor, se é tu, manda que eu vá ao teu encontro, caminhando sobre as águas. Disse-lhe Jesus a todos nós nesta sala. Disse Jesus a Pedro, descendo da barca, caminhava sobre a água ao encontro de Jesus. Mas vindo um grande vento, ele teve medo e
como começasse a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Logo Jesus, estendendo-lhe a mão, disse: Homem de pouca fé, por que duvidastes? E tendo subido para a barca, cessou o vento. Então os que estavam na barca, aproximando-se dele, o adoraram, dizendo: És verdadeiramente Filho de Deus. Ou seja, nossa fé. Por que Pedro, no início, a fé dele foi fazendo com que o corpo dele levitasse sobre a água? Ali não era a projeção do seu corpo espiritual, era o próprio corpo físico. Certamente vocês devem estar perguntando, mas como é que é possível, James, a gente levitar sobre as águas? O que foi que ocorreu com Daniel Douglas Home, narrado por Kardec em uma das revistas espíritas? Daniel Douglas Home, na França, que foi contemporâneo de Allan Kardec, ele era conhecido como médium voador. Daniel Douglas Home participava de sessões no Palácio de Versalhes. Daniel Douglas Home se apresentou aos czares da antiga Prússia, que hoje é a União Soviética. Daniel Douglas Home fez apresentação na sessão mediúnica na Casa Branca, na Itália. O Vaticano expulsa Daniel Douglas Home de Roma, porque ele era conhecido como médium voador. Em uma dessas reuniões em Paris, no quinto andar de um casarão, no centro de Paris, diante de um público, Daniel Douglas Home começou a levitar e saiu pela janela do quinto andar desse prédio. E a pergunta era: como ele conseguia fazer isso? Eu vou dizer uma palavra que vocês conhecem: campo gravitacional. O que é um campo gravitacional? Como é que um avião se sustenta no ar? Por uma força. Como é que uma andorinha, o pássaro, se sustenta no ar? Um colibri, através de campos de força. E o que move essa usina nuclear, que é o nosso perispírito? A oração, a fé. Quando você tem a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai mover energia centrífuga e centrípeta. O que significa isso, James? Na linguagem do livro Passes Magnético de Winfredo de Toledo, ele vai falar que nós somos possuidores de energia centrífuga. Essa energia centrífuga é um campo de energia que circula da esquerda para a direita e a centrípeta da direita para a esquerda. São campos energéticos, o magnetismo que aure da nossa força, que é capaz de realizar prodígios. E foi exatamente isso que aconteceu naquela noite no Lago de Genezaré. Este fenômeno encontra explicação natural nos princípios acima expostos, no capítulo 14, item 43, que a gente já estudou meses atrás. Exemplos análogos provam que ela nada tem de impossível, nem de miraculoso, pois que se produz sob a ação das leis da natureza. Pode operar-se de duas maneiras. E aqui ele deixa bem claro que esse fenômeno pode ocorrer de duas maneiras. Jesus, embora estivesse vivo, pode aparecer sobre a água com uma forma tangível, estando a luares o seu corpo. É a hipótese mais provável. Fácil é mesmo descobrir-se na narrativa alguns sinais característicos das aparições tangíveis.
Por outro lado, também pode ter sucedido que seu corpo fosse sustentado e neutralizada a sua gravidade, que eu falei sobre o campo gravitacional, a sua gravidade, pela mesma força fluídica que mantém no espaço uma mesa, um ponto de apoio idêntico. Efeito se produz muitas vezes com os corpos humanos, ou seja, as mesas girantes, os objetos que levitam são os espíritos atuando. Aqui também se encaixa a questão da aparição do duplo etérico do indivíduo, que eu citei o caso de Eurípides, o caso de Santa Rita de Cássia. Rita de Cássia, mais tarde ela se torna santa pelos fenômenos que ela realizava. Santa Rita de Cássia perde os 2 filhos por conta da peste negra. O seu marido morre em guerra. Ela vive na extrema pobreza, perde tudo, a família o abandona, mas ela tinha uma fé imorredora. Ela vai até o mosteiro, e nesse mosteiro as freiras não deixam Rita de Cássia entrar, e ela dorme do lado de fora do muro deste mosteiro. Quando é no outro dia, as freiras se espantam em descobrir que Rita de Cássia, aos 30 anos de idade, apareceu dentro do mosteiro dormindo. Na sala, no jardim, dentro do mosteiro. E a freira perguntou quem abriu a porta para Rita de Cássia. Ninguém. Estava tudo trancado. E como foi que ela conseguiu transportar do lado de fora para chegar ao jardim dentro do mosteiro? Isso foi um dos milagres que foi tido como milagre de Rita de Cássia. O que aconteceu com ela foi o que aconteceu com Jesus, foi o que aconteceu com Daniel Douglas Home, foi o que aconteceu com as mesas girantes, que os espíritos envolvem o indivíduo, neutraliza ou aumenta a sua gravidade, o seu campo gravitacional, e leva para o outro lado. Então, e a transfiguração, James? A transfiguração. O que você poderia nos dizer sobre a transfiguração? Aqui tem uma questão que eu acho que eu vou fazer um questionamento. Ontem eu estava estudando no grupo Primícias do Reino. Ontem à noite nós temos o estudo da obra Primícias do Reino. E que ontem nós estávamos estudando sobre o precursor. Quem foi o precursor? João Batista. João Batista, ele foi decapitado por Salomé. E quando Amélia Rodrigues vai dizer que João Batista é a reencarnação de Elias, quando Amélia Rodrigues vai dizer: Elias resgatava o crime cometido às margens do rio Quizon, quando mandara decepar a cabeça dos adoradores de Baal, e livre tarefa cumprida, ascendia agora aos cumes. Ou seja, João Batista, que foi primo de Jesus, filho de Isabel, prima de Maria de Nazaré, naquela encarnação, na personalidade de João Batista, Salomé manda decapitar, a fruto de atender um dos tiranos daquela época, Antipas, porque Salomé diz assim: eu posso pedir algo a você? E Antipas iria dizer: peço o que você quiser que eu vou lhe atender. E aí Salomé, uma adolescente, uma jovem, disse:
eu quero a cabeça de João Batista. E ele teve que dar. Isso está nos evangelhos. Está na narrativa de Amélia Rodrigues. Mas o que eu descobri hoje, estudando essa questão da transfiguração, nós sabemos, temos que deixar bem claro aqui, que todos esses prodígios de Jesus ocorreram durante um período de 3 anos. João Batista foi decapitado logo no início, quando Jesus, Aldo, começou a realizar esses fenômenos. Olha o que acontece na transfiguração. 6 dias depois, tendo chamado de parte a Pedro, Tiago e João, Jesus os levou consigo a um alto monte afastado, que era o Monte Tabor, a sudoeste de Tiberíades, e se transfigurou diante deles. Enquanto orava, seu rosto pareceu inteiramente outro. Suas vestes se tornaram brilhantemente luminosas e brancas, qual a neve, como não há pisoeiro na terra que possa fazer alguma coisa tão alva. E eles viram aparecer Elias e Moisés a entreter palestra com Jesus. Materializa-se Elias e Moisés e fica-lhe um bate-papo com Jesus. E Pedro, Tiago e João, pasmo, boquiaberto, sem entender de onde apareceram aqueles 2 outros profetas. Então disse Pedro a Jesus: Mestre, estamos bem aqui. Mestre, por favor, nós estamos aqui. O senhor quer que eu prepare uma tenda para que eles fiquem conosco? Vejamos bem. Mestre, estamos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. É que ele não sabia o que dizia, ou seja, Pedro não sabia o que dizia. Tão espantado estava. Ao mesmo tempo, apareceu uma nuvem que os cobriu, e dessa nuvem uma voz partiu, fazendo ouvir estas palavras: Este é meu filho, bem-amado, escutai-o. Logo, olhando para todos os lados, a ninguém mais viram senão a Jesus, que ficara a sós com eles. Quando desciam do monte Tabor, ordenou-lhe ele que a ninguém falasse do que tinham visto, até que o Filho do Homem, que é o Filho do Homem, ele próprio, ressuscitasse dentre os mortos. E eles conservaram em segredo o fato, inquirindo um dos outros o que teria ele querido dizer com essas palavras, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Agora eu vou fazer uma observação, porque eu falei de João Batista. Por que eu falei de João Batista? João Batista não é a reencarnação de Elias? No Monte Tabor, o espírito que se materializou foi Elias. E quem era esse Elias? João Batista. Agora a pergunta é: James, por que então João Batista não se materializou na última encarnação dele? Por que ele se materializou na penúltima personalidade dele como Elias? Certamente, acredito eu, porque todos eles foram contemporâneos de João Batista. Acredito eu, isso é uma hipótese, de que ele foi decapitado. Ele iria aparecer, se materializar
naquela penúltima personalidade que ele teve como Elias. O que eu quero mostrar neste momento, nestas considerações, João Batista, ele foi decapitado no início, quando Jesus começou a operar os grandes milagres. João Batista estava preso, e naquele momento que ele ficou preso nas masmorras durante 10 meses antes de ser decapitado, João Batista pede que os seus discípulos vá até Jesus, para que Jesus levasse uma palavra de consolo. Quando João Batista pregava no Rio Jordão, Jesus aparece e vai batizar de forma simbólica Jesus. Ali se iniciava o grande projeto da missão do Messias prometido, porque João Batista iria dizer: este é o grande, é o missionário da terra, é o filho prometido que Deus enviou à terra. Entre a morte de João Batista e a morte de Jesus, foi mais de quase 3 anos depois. E a materialização de Elias certamente foi um tempo maior. Significa que o espírito de João Batista se materializa no Monte Tabor, na sua penúltima personalidade como Elias. Então, Kardec vai dizer o seguinte: e ainda nas propriedades do fluido perispirítico que se encontra a explicação deste fenômeno, a transfiguração explicada no capítulo 14, item 39. É um fato muito comum em que virtude da irradiação fluídica pode modificar a aparência de um indivíduo, mas a pureza do perispírito de Jesus permitiu que seu espírito lhe desse excepcional fulgor. Quanto à aparição de Moisés e Elias, cabe inteiramente no rol de todos os fenômenos do mesmo gênero, no capítulo 14, item 35 e seguintes. De todas faculdades que Jesus revelou, nenhuma se pode apontar estranha às condições da humanidade e que se não encontre comumente nos homens, porque estão todas na ordem da natureza, pela superioridade, porém, da sua essência moral e de suas qualidades fluídicas. Aquelas faculdades atingiam nele proporções muito acima das que são vulgares, posto de lado o seu envoltório carnal. Ele nos patenteava o estado dos puros espíritos que têm a capacidade de manipular a natureza, o fluido cósmico. E nós vamos concluir o estudo de hoje sobre tempestade aplacada. Como Jesus operou o fenômeno de manipular a natureza e fazer com que a tempestade parasse. Certo dia, tendo tomado uma barca com os seus discípulos, disse-lhes ele: passemos à outra margem do lago. Partiram então. Durante a travessia, ele adormeceu. Então um grande turbilhão de vento se abateu de súbito sobre o lago, de sorte que, enchendo-se de água a barca, eles se viam em perigo. Aproximaram-se, pois, dele e o despertaram, dizendo-lhe: Mestre, perecemos. Jesus levantou-se, falou ameaçador aos ventos e às ondas agitadas, e uns e outras se aplacaram, sobrevindo grande calma. Então lhe disse: onde está a vossa fé? Eles, porém, cheios de temor e admiração,
perguntavam uns aos outros: quem é este que assim dá ordens ao vento e às ondas, e eles lhes obedecem? Lucas 8, 22 a 25. Ainda não conhecemos, comentário de Kardec, ainda não conhecemos bastante os segredos da natureza para dizer se há ou não inteligências ocultas. Ou seja, o que Francisco de Assis fez na Idade Média? Quando Francisco de Assis dialogava com o irmão Peixe, o irmão Água, os irmãos Árvores, quando André Luiz vai narrar no livro Os Mensageiros, esse livro, Os Mensageiros, psicografado por Francisco Cândido Xavier, tem um capítulo que vai falar sobre os espíritos da natureza. E que tudo no universo é inteligência. Na semana passada eu estava na orla da praia de Subaúma, no final de tarde, e o movimento das ondas, eu comecei a perceber aquele movimento das ondas, que havia uma simetria, havia uma lógica, havia uma inteligência no movimento das ondas do mar. Tudo é envolvido em inteligência, em vida, tudo é vida. Quando André Luiz vai dizer que os espíritos atuam na natureza e que eles obedecem à superioridade dos espíritos puros, o que foi que Chico Xavier viu nos anos 50, quando ele tirou férias e foi para a cidade de Niterói? Ele botou a bermudinha dele e foi andar nas praias de Niterói na década de 50, acompanhado de um amigo. E de repente ele começou a olhar para a praia e viu uma pessoa colocando uma oferenda, tipo oferenda a Iemanjá. E Chico observou que aquela pessoa que estava na beira da praia, próxima às ondas da praia, e Chico caminhava no calçadão da orla e vê uma pessoa orando, pedindo forças, e Chico para e fica observando. E o amigo pergunta a Chico: Chico, por que você está prestando atenção naquela pessoa? E Chico vai dizer: eu estou observando que estão saindo forças da natureza, seres aquáticos, seres do mar, estão chegando àquela senhora porque ela está fazendo a sua oferenda mental. Os seres espirituais do mar estão atendendo em forma de luzes intensas. Portanto, meus queridos irmãos, essas são as nossas considerações, e agora nós vamos abrir para as perguntas e questionamentos de todos vocês, e na próxima semana nós vamos estudar as bodas de Canaã. Como é que Jesus transformava água em vinho e a multiplicação dos pães. Então, eu gostaria de ouvir aí a participação de vocês e as considerações. Por que a gente não consegue? Eu perguntei a Samuel, não foi Samuel. Samuel não me respondeu. Quando eu disse a Samuel, se Samuel poderia atravessar da Barra até Mar Grande, caminhando sobre o mar. Por que Samuel não consegue fazer isso? Hein, Samuel? Me responda aí, meu amigo. É porque eu não sou como Jesus. Você está me ouvindo? Ouvi, sim. Está me ouvindo? Ouvi, estou ouvindo, Samuel. Porque eu não sou Jesus.
Vamos fazer um retrospecto da aparição de Jesus entre nós. Ele veio, segundo o anjo Gabriel falou a Maria, que ela contestou, achou, como é que se diz, estranho, ela não ter compartilhado com o homem e era virgem, e Jesus ia nascer dela. Jesus, até onde eu posso ver e entender, era um espírito puro. E o espírito puro, segundo Kardec, segundo o Livro dos Espíritos, ele não tem mais necessidade de encarnação. O Pai, como precisava dele para ser o gerente, ou mesmo o coordenador desse planeta Terra, fez com que ele nascesse de um ventre que não tivesse a conjunção com o espermatozoide de um homem. Então eu vou mais além. Ele não, quando ele apareceu andando por cima das águas e fez aquele alvoroço todo, ele já pretendia fazer isso, porque ele, você está me entendendo? Ele, certo? Era um espírito puro e ele não tinha o perispírito que a gente tem. Uma outra coisa, se ele tivesse um corpo físico, ele não teria passado 40 dias e 40 noites sem comer. Não vai me dizer que ele comia gafanhoto como João Batista, porque eu não acredito. O que eu acredito é que Jesus era um espírito diferente do que nós somos, pelas razões que o próprio Livro dos Espíritos nos explica. Ou seja, que ele tinha um corpo semimaterial. Mais um dado, para não ser muito me alongar aqui nessa exposição. Teve um episódio, no Evangelho está lá escrito, que Jesus, por umas palavras dele lá, ofensivas ao Sinédrio, o povo se revoltou e levou ele para cima do monte para jogá-lo lá de cima embaixo. E quando estavam prestes a fazer isso, diz o Evangelho lá, o narrador, que ele saiu entre o povo e ninguém conseguia tocá-lo. Por que isso? Daí a razão que eu acho que nós devemos considerar que Jesus não tinha aquele corpo carnal que nós possuímos. Ele não tinha essa obrigação. E as leis de Deus nós não conhecemos todas. Como ele precisava de um espírito da envergadura moral de um Jesus, espírito puro àquela altura, há 5 bilhões de anos, ele usou de algum dispositivo que ele tem, porque não existe milagre na natureza. Alguma lei que ele conhece e que ele fez inocular em Maria esse germe que era Jesus. Eu levanto essa polêmica, falo assim abertamente, porque sou um ninguém. Porque se eu fosse um Kardec, na época dele havia uma incredulidade em tudo e ele tinha que resumir naquele grande potencial que ele tinha de resumir as coisas, ser sucinto e explicar as coisas claramente para todos nós. Ele não podia falar isso que eu estou falando aqui, porque ele não tinha como provar essas coisas. Eu hoje posso dizer, de viva voz, que esse ponto de vista é meu. Eu não quero que ninguém acompanhe. Eu só gostaria que as pessoas que estão me ouvindo pudessem analisar, meditar e ver essa situação. Ele era um espírito puro, gente. Ele não tinha o nosso corpo. O corpo dele era um corpo, desculpe, semimaterial. Ele precisava andar. Samuel, Diogo colocou aqui, concordo. Eu tenho certeza que tem algumas pessoas aqui na sala que concordam com as suas considerações, as suas observações, e você iria dizer, esse é o meu ponto de vista, são as suas considerações, tá certo? Mas eu ficaria a noite toda aqui lidando, a gente ficaria dialogando muito sobre isso. Mas quando Jesus, eu vou dizer, eu vou pontuar algumas questões.
Samuel, e como você explica Jesus antevendo o seu sofrimento? Enfim, eu vou falar sobre isso. Um exemplo, Samuel. Em determinados momentos, Jesus iria dizer assim: eu não vim derrogar as leis de Deus, porém para cumpri-las. É um ponto. Outro momento, veja bem, em outro momento ele disse assim: ó homem de pouca fé, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, removerá os obstáculos. A minha argumentação... Posso explicar a fé do meu ponto de vista? Não, peraí, vamos chegar lá. Deixa eu concluir a minha linha de pensamento. Quando Jesus disse assim, o que eu fiz, vós poderão fazer muito mais. Quando eu expliquei, eu disse, eu fundamentei o estudo de hoje, fazendo comparações com Daniel Douglas Home, que era o médium voador. Ele levitou na frente de todo mundo. Eu não citei aqui o exemplo das materializações do espírito Clarencio, que era o diretor espiritual da colônia Nosso Lar, que se tem notícia, o espírito de Clarencio, ele vai se materializar na cidade de Uberaba. Quando nós observamos a dimensão humana do Cristo, Jesus na realidade, conforme está, meus irmãos, no capítulo do Livro dos Espíritos, que trata da escala espírita, das diversas escalas espiritual, não é? Eu diria que Jesus, ele é o governador espiritual, como eu já falei inúmeras vezes. Ele não veio para derrogar, ele tinha sim, ele tinha um corpo. Jesus, na narrativa de Amélia, ele tinha 1,75 m de altura, ele tinha olhos, cabelos encaracolados. Jesus não tinha as gripes que a gente tem, Jesus não tinha doenças psicossomáticas, Jesus não sofria de nenhum tipo de doenças, de enfermidades físicas, porque as doenças de enfermidades físicas é oriunda de espíritos imperfeitos. E Jesus, ele tinha o biotipo de um ser perfeito. Quando ele estava na ceia, na Santa Ceia, entre os 12 discípulos, ele comeu pão. Os discípulos abraçaram ele, tocaram nele. Quando ele estava sendo crucificado, quem foi testemunha da crucificação de Jesus e que viu o sangue de Jesus saindo? Maria, João Evangelista e Maria Madalena. Havia a cruz de Jesus na masmorra. Ele foi espancado, colocaram a coroa de espinho na cabeça dele, o sangue sangrou. Ele carregando a cruz sobre as costas, as pessoas, a multidão via ele suando, caindo. Certamente ele urinou, certamente ele sentiu dor. Quando Jesus, recém-nascido, ele defecou, ele urinou. Certamente quando o bebê, ainda bebê, ele precisou ser amamentado, ele teve que sair pelo o ventre da sua mãe Maria José. Não vou entrar aqui em detalhes, que é outro assunto, como se processou a ligação desse Cristo cósmico no ventre materno de Maria, que é outro assunto, é outro estudo. Mas no momento em que Jesus estava sendo crucificado, ele derramou sangue e tudo. Só que tem um detalhe: quando ele aparece para Maria Madalena, e que Maria Madalena, ele já crucificado, que ele já tinha, o corpo físico dele já estava sem vida, no outro dia Maria Madalena ia tocar nele. E qual foi a resposta que ele deu? Não me toque, que ainda eu não fui ao meu Pai. Significa que ele ainda estava atrelado ou associado aos campos energéticos da Terra, que Maria não poderia lhe tocar. Então, você só está me ajudando, viu, irmão? Então, só está me ajudando na minha hipótese. Então, o que eu estou querendo dizer,
que nos meus estudos, nas minhas análises, Jesus tinha um corpo físico, mas o corpo físico dele era de intestino fino, intestino grosso, ele tinha cabelos, ele tinha tudo isso. Agora, o perispírito dele, meus amigos, era diferente do nosso. Isso a gente estudou ao longo da obra Gênesis. O campo de luz. Outra palavra aqui de Jesus. A Deus tudo é possível. Você acha que ele iria, com essa infinidade de conhecimentos que ele tem, que é infinito os conhecimentos deste Pai maravilhoso, que nos é Pai verdadeiro, iria fazer as coisas que os homens desconfiados daquela época iriam logo testemunhar contra? Oh, meu irmão, eu sou esse tipo de pessoa. Eu acho, lendo os evangelhos, eu vejo nisso, vejo o nascimento dele, certo? A trajetória dele, vejo esse episódio do andar sobre as ondas, vejo o episódio em que ele sai da mão do povo que estava pegando ele para jogar a montanha abaixo. Então, tudo isso, eu digo que a Bíblia já teve muita modificação, já a gente sabe, São Jerônimo fez muita coisa para poder ajudar a Igreja Católica a ter esse domínio de 1.200 anos, certo? Mas eu posso, eu estou divagando, certo? Porque eu não quero que ninguém acredite em mim. Estou falando assim porque eu não sou nenhum potestade, não sou nenhum intelectual, não sou nenhum filósofo conhecido, porque os filósofos fazem os rodeios dele, mas não explicam. Eu tenho visto muitos isso na televisão. As pessoas perguntam, espiritismo, não sei o que, falam com o filósofo. Eu tenho um conversador de São Paulo que é assim, ele fala, mas na hora que o entrevistador foi em cima do ponto, você acredita na reencarnação? Aí ele Ô, Samuel, rolou e não saiu fora. Samuel. Então, o que eu quero dizer, só concluindo, o que eu quero dizer é que eu acredito nisso, sabe? Eu acredito nisso, porque eu acredito em Deus como a perfeição absoluta. Então, como disse Jesus, tudo é possível a Deus, tudo. Nada é impossível aí. Ô, Samuel. Ele podia fazer o quê? Botar um homem desse aí para dar esse exemplo, porque ele foi dar um exemplo. Jesus sofreu aquele sacrifício exatamente para mostrar ao povo que o amor tem levado a nós, quando o amor é verdadeiro, leva até o sacrifício. É assim que eu penso. Samuel. Eu queria fazer uma discussão a respeito da fé que todo mundo fala aí. Eu, outro dia, raciocinando, refletindo a respeito dela, acho que Jesus, por não ter falado, não podia falar muitas coisas porque as pessoas não entendiam, falou a respeito do grão de mostarda. Mas a fé, no meu modo de ver, raciocine depois, é que nós precisamos da fé para que nós possamos fazer frente com paciência, com resignação, as dores, as vicissitudes que virão nos atormentar, para que nós possamos resgatar os débitos que temos. É assim que eu vejo a fé. A fé é essa, eu não blasfemar, não me irritar, não dizer que Deus é isso, que Deus é aquilo. Simplesmente fazer como os homens, os primeiros cristãos, que iam para a arena, sabendo que iam morrer dilacerado pelos leões, mas estavam cantando. Isso foi tão forte, tão significativo, que o imperador, um dia, resolveu admitir para a crença religiosa. Samuel, eu estou com um bocado de perguntas aqui, eu tenho que terminar o estudo, eu tenho 3 minutos para resumir as perguntas. Cauã, o meu amigo Antônio Colles, as ações praticadas por Jesus, tidas como milagres, é para demonstrar que nós homens, seres em evolução, nos melhorando moral e espiritualmente, podemos alcançar a leveza e perfeição espiritual necessária à nossa grandeza. Aí Diogo diz, concordo. Nádia, Samuel, pergunta de Nádia,
Depois você conversa com Nádia no grupo do WhatsApp. Mas Nádia lhe faz uma pergunta, Samuel. Samuel, e como você explica Jesus antevendo seu sofrimento, por um momento pedir ao Pai que o afaste daquele cálice, daquilo, tudo que passou? Eu tenho a minha opinião sobre isso, viu, Nádia? Diogo diz, eu concordo com Cauã e acrescento, fique com Deus, tenho que sair um pouco. Elizabeth está dizendo aqui que, enfim, concordo com Cauã e também entendo o ponto de vista de Samuel, creio que depende do grau de evolução de cada ser. Alda, tinha o corpo físico e por ser um espírito puro, ficou muito tempo se trabalhando para poder descer ao planeta Terra. Muito boa a consideração de Alda. Dalva Souza, livro Elucidações Evangélicas, à luz da doutrina espírita, de Antônio Sayão. Nos primeiros capítulos explica sobre a constituição do corpo de Jesus. Vamos consultar esse livro. Desculpe, mas vou... Eu tenho ele. Eu posso emprestar a ela. Então, pois é, ela está falando... mas eu tenho que concluir. Ela está pedindo... ela está pedindo que você vá lá e dê uma consulta nesse livro. Maria Isabel, acredito que até pelo fato dele estar encarnado em nosso planeta, olha a observação de Maria Isabel, acredito que por o fato dele estar encarnado em nosso planeta, naquela época, havia a necessidade dele mesmo, que tendo esse espírito tão sutil e leve, se mostrar de forma grotesca e física. Muito boa, viu, minha amiga, essa sua observação. Muitas vezes, para que auxiliasse na fé... eu me perdi aqui. Cadê? Peraí. Maria Isabel. Eu vou repetir aqui que eu achei interessante essa observação de Maria Isabel. Acredito que até pelo fato dele estar encarnado em nosso planeta, naquela época havia a necessidade dele mesmo, que todo esse espírito tão sutil e leve se mostrar de forma grotesca e física, muitas vezes para que auxiliasse na fé e na crença das pessoas daquela época, que só acreditavam realmente no que pudesse ver e tocar. Aí você me lembrou que Tomé vai tocar em Jesus depois que ele desencarna. Veio tocar e também para que se identificasse com Jesus de forma que ele se sentisse capaz de um dia ser como ele. Perfeita a sua consideração, Maria Isabel. Muito bom. Diogo Assunção, perfeito. Aí Diogo vai falar de Ramatiz no livro Sublime Peregrino assevera... eu já li esse livro, Diogo. Ele tinha o perispírito e o corpo físico adequado ao seu nível espiritual. Era isso mesmo que ele tinha. Então, vocês só estão me ajudando. Então ele tinha o corpo físico. Ele tinha o corpo físico, mas a natureza, o perispírito dele, a energia dele era completamente diferente da nossa. Mas ele precisava ter um corpo, porque ele urinava, ele defecava, ele suava. Ele, quando nasceu, a Maria teve que trocar a fralda de Jesus. Ele respirava, ele sentia o calor do sol queimar o seu rosto. Ele tinha todas essas... Meu amigo, eu vou ter que encerrar. Jesus falou, eu vou dizer... Samuel, a gente tem que encerrar, que vai entrar outro grupo agora, meu amigo. Tá bom, viu? Deixa aí me indagar e conversar converse com Samuel. O tempo é pouco. Mas a gente tem que encerrar, que a hora está avançada. Aí está tudo escrito, o que Jesus disse, em poucas palavras, com aquela sabedoria imensa. A Deus tudo é possível. Ele não podia fazer nenhuma coisa. Samuel, você não vê no universo. Samuel, a gente tem que encerrar, meu irmão. Alguma coisa errada. Samuel. Se há alguma coisa errada no planeta Terra, a culpa é nossa. É dos homens encarnados que aqui estão e dos encarnados que
são os satanases que o Evangelho chama. Samuel, eu peço que, se alguém quiser trocar ideias com Samuel, vamos lá para o grupo do WhatsApp, tá certo? Agora, vamos consultar algumas obras que vai nos dizer que realmente Jesus, ele vivia na sua dimensão humana na Terra. Gente, Samuel, a gente tem que terminar, Samuel. Graça, minha amiga, faça a prece de encerramento aí. Agradecemos a todos. Semana que vem vamos estudar as bodas de Canaã e a multiplicação dos pães. Quem é que vai fazer a prece? Graça. Eu. Graça, Samuel, vai fazer a prece. Gratidão, meu amigo Samuel. É Graça ou sou eu? Graça que vai fazer. Tudo bem, tudo bem. Divino Mestre Jesus, acalma os nossos corações diante de tantos desafios que a humanidade se encontra. Que possamos vigiar os nossos pensamentos e atitudes, permitindo que o amor e a caridade se instalem nos nossos corações, a fim de contribuirmos com as vibrações emanadas pelos bons espíritos que aqui se encontram, socorrendo, amenizando as dores e os sofrimentos que acometem o nosso planeta e a todos nós. Nos envolva com sua paz e a sua luz, que tenhamos um descansar tranquilo, e que na manhã seguinte temos um salutar descanso que irá nos conduzir ao despertar, se essa for a vossa vontade. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado aos meus irmãos, às minhas irmãs.